Tua palavra é lâmpada para os meus passos, Senhor meu Deus. Nós estamos diante de duas leituras que demonstram a beleza da ressurreição. A ausência nos intimida, mas a presença de alguém, e principalmente a presença de Deus, quando nós temos aquela certeza, estamos em estado de graça, a gente se sente encorajado, porque nós sabemos que ali Deus está conosco e não nos deixa de nos oferecer o seu auxílio. E vejam, os apóstolos estavam presos, né? E eu fico imaginando essa cena. Os apóstolos presos. E, de repente, eles saem em meio às paredes, às grades, e não estão mais na prisão. Apóstolos foram julgados pelo Sinédrio e pelos saduceus. E por que eles estão presos? Porque eram os saduceus quem estavam cuidando, estavam tomando conta, estavam guardando os apóstolos para uma possível condenação e também uma possível execução deles. E por que os saduceus? Ainda há pergunta. Porque os saduceus é um grupo que não acredita na ressurreição. E o que os apóstolos estavam fazendo? Pregando o quê? Que Jesus ressuscitou, aleluia! Então, não é só a cruz que escandaliza, a ressurreição também escandaliza. É claro, como que a gente pode sair dizendo por aí, e no mundo de hoje também, que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo? Isso é um absurdo para muita gente. Como que a gente pode dizer que Jesus, a Eucaristia é o próprio Jesus vivo, que corre sangue em seu corpo, né, da Eucaristia? Como? Isso também é um escândalo. Então é por isso que, como naquele tempo, nos tempos de hoje, a fé está escandalizando, a igreja está escandalizando. Para muitos, o que nós praticamos é subjetivo e muito relativo. Veja, ontem saiu um julgamento do STF que nas escolas e bibliotecas não se pode ter Bíblia. Preparem-se. Nós estamos vendo aqui os apóstolos presos, mas aos poucos nós também estamos sendo encarcerados. Porque encarcerar a Sagrada Escritura é encarcerar o próprio Jesus, que é o Verbo. Então, meus amados irmãos, eu olho aqui para as atitudes dos apóstolos que precisaram crer na ressurreição, como Tomé, claro, como os apóstolos viram, como as mulheres que foram ao túmulo. E isso fez com que eles pregassem e divulgassem essa novidade de tal forma que eles não tinham mais medo de serem presos. Uma coisa que me deixa muito preocupado, às vezes, é a forma acuada de alguns da comunidade, de um respeito demasiado, daquela condição politicamente correta. Veja, os apóstolos eles estavam presos e foram libertos. E para onde que eles foram? O templo. A primeira coisa que um de nós aqui fazia é o seguinte: eu já fui preso, tá doido? Eu vou voltar para o templo novamente? Eu vou me esconder. E eles não. Eles foram libertos e foram para o templo. Numa demonstração de que a missão deles não havia terminado e que de um reconhecimento que eles vieram para isso, vieram para essa missão. Então, eles vão ser presos uma vez, duas vezes, mas eles voltarão para o templo. E o mundo tem medo de nós. Tanto que o Sinédrio, os saduceus, os soldados foram para o templo, prenderam eles novamente, mas
diz a primeira leitura, no finalzinho. Então o chefe do guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo do povo. Na verdade, sabe por que eles estão atacando a gente? Porque eles têm medo de Deus, têm medo do povo, têm medo da fé. Não tem outra forma de atacar a gente a não ser nos intimidar. Então peçamos, através dessa primeira leitura, a audácia dos mártires. Nós precisamos disso. O Evangelho, a gente continua nesse diálogo maravilhoso com Nicodemos. Jesus ainda está no diálogo com Nicodemos. Esses diálogos em que Nicodemos escolheu a noite para ter com Jesus. E eu me lembro muito de São Bento, nosso baluarte, e Santa Escolástica, né? Que saiu escondido à noite para os diálogos. Então, eu chamo esses diálogos de Jesus com Nicodemos de colóquios. São os colóquios, os mesmos colóquios que Santa Escolástica e São Bento tinham. O que são colóquios? São diálogos acerca de Deus, acerca da Sagrada Escritura. E esses colóquios de Nicodemos com Jesus, alguns padres do deserto, eles afirmam e consideram que foi daí que, desse diálogo de Nicodemos com Jesus, e de algumas vezes em que Jesus acordava de madrugada para orar, foi daí que surgiu a inspiração para essa prática de ir para a madrugada rezar. Olha que bonito, né? Não sei se vocês lembram que, faltando uns 10 a 15 dias para a Quaresma, eu lancei um novo desafio da gente potencializar a nossa penitência. Lembra disso? Aí, nós que já tínhamos uma penitência, nós escolhemos outra, né? Incluiu deixar de comer queijo, outro deixar de comer carne, outro deixar de comer açúcar, mas já tinha alguma coisa. E eu escolhi acordar de madrugada. Eu digo para vocês, foi fácil não, mas foram os momentos que Deus mais se revelou, sabe? E agora eu estou mais apto para continuar essa prática. Então, quando a gente se dispõe a ir de madrugada e encontrar com Jesus, Ele se revela e revela a nós o seu objetivo. E o que nessa Sagrada Escritura hoje, aliás, nesse Evangelho de hoje, qual foi o objetivo? Como que Deus se revelou? Como que Jesus se revelou para Nicodemos? Por causa desses encontros de madrugada, que exigia de Nicodemos um sacrifício, ao invés de dormir, ele ia ter com Jesus. Aproveitava que Jesus já ia rezar de madrugada mesmo, para Jesus era fácil, mas para Nicodemos não, para nós não, para mim não, para você não é. Mas Jesus, para ele é fácil, ele está ali de madrugada nos esperando. Não é? Então, ter com Jesus significa que só assim nós teremos a certeza do objetivo dos encontros. Quando a gente tem com Jesus, a gente tem a certeza, a gente ouve dele. E aqui, no Evangelho de hoje, Jesus revela o núcleo do assunto. O núcleo do assunto, Jesus começa dizendo: Deus amou tanto o mundo. Depois de tantas conversas, tanto diálogo, falar para Nicodemos que ele é ignorante, que como é que ele não entende o que ele está falando, que precisa nascer de novo. Aí Jesus, então, ele resume, ele revela o núcleo de tudo que ele queria dizer para Nicodemos. O que ele queria dizer? Nicodemos, Deus te ama. Deus amou tanto o mundo, versículo 16, que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, tudo isso, esses encontros, esse colóquio, para descobrir que somos amados. Somente para isso. Acha pouco? Deus amou para que todo que naquele crê não pereça,
Mas a gente se encontra aqui com uma contradição que para nós pode ser contradição, mas para Deus não é. Como que Deus amou tanto o seu Filho que enviou seu Filho à morte? Como alguém que ama pode enviar o amado para morrer? Como? Tem uma história que conta o seguinte, que um rei ele estava escolhendo uma pessoa para salvar a nação, a pátria. Ele olhou para um e falou assim, não, você tem muitas destrezas, é esperto, mas para essa missão não dá. Ele olhou para outro e falou, você é muito inteligente, mas para essa missão não dá. Aí olhou para um e sentiu, e percebeu que aquele que ele olhou é o que mais amava o rei. E falou assim, a missão é sua. Porque a missão que eu estou precisando, que eu confiro, precisa de um amor de volta. Para poder cumprir a missão, tem que me amar. Veja. Então, Deus enviou aquele que amava o rei. Não, nessa historinha, o rei enviou aquele que mais amava o rei. Porque não era a força, ou as táticas de batalha, ou a inteligência que ia vencer. O que faz mesmo a gente se manter na missão é o amor a Deus. Isso cabe a nós da comunidade. Porque eu até reclamava de ontem, e eu ainda reclamo, porque nós fomos chamados à evangelização. Mas sem a evangelização, como que a gente estava acostumado, porque ainda estamos evangelizando, prova disso é a gravação aqui, a prova disso são as gravações, a prova disso são as missões, são a escola. Mas aquelas missões que nós tínhamos de ir para outras cidades, de encher o centro de evangelização, pode fazer com que a gente se sinta abalado e a gente se esqueça que nós precisamos, antes de tudo, amar a Deus. Então a nossa vocação, ela tem que estar sob o jugo do amor, sob o peso do amor. Eu estou aqui porque eu amo a Deus. A minha vocação porque eu amo a Deus. Os outros, porque precisavam de adrenalina, precisavam de destreza, precisavam de tática de guerra, de repente nem chegariam até o fim da missão. Isso acontece com muitas vocações, porque tem muita coisa para dar. Tanto é que nas entrevistas é assim, quem é você? Eu sou. Não, eu amo. Então, por causa do amor a Deus, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou tanto. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho amado, o seu Filho único, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós precisamos olhar para os nossos santos, que se sacrificaram por amor a Deus. A sua vocação é um sacrifício por amor a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.